Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando da festa do Natal. Esta já é a terceira semana do Advento. E a palavra de Deus apresentada na liturgia vai nos colocando cada vez mais dentro deste chamado que Deus faz à igreja, chamado à conversão. Ou seja, nós nos preparamos para o Natal cuidando do nosso interior, cuidando da nossa alma, cuidando do nosso espírito. Nós lembramos aqui todo o trabalho, todos os escritos de São João da Cruz, cuja memória nós celebramos hoje, que nos apresenta como que o caminho, o itinerário que deve percorrer cada ser humano em busca de sua santidade, em busca de sua purificação. E a palavra de Deus que hoje nós ouvimos também nos indica esse caminho. Nós devemos ser obedientes, nós devemos ser sinceros, retos, diante daquilo que Deus nos pede. Qual é a vontade de Deus? O que nós devemos fazer? Nós ouvimos no relato do Evangelho de domingo passado, esta pergunta que foi apresentada a João, por 3 grupos diferentes: Mestre, o que nós precisamos fazer ou o que nós devemos fazer? E esta pergunta acompanha o ser humano, acompanha cada um de nós. Nós não podemos ficar acomodados, como se já estivéssemos totalmente prontos, como se já conhecêssemos tudo, como se o nosso coração já fosse um coração totalmente convertido, totalmente voltado para Deus. A palavra que o Evangelho hoje nos oferece é uma palavra que de certo modo nos interpela, nos incomoda, quando Jesus diz, por exemplo: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. E esta palavra foi dirigida aos sacerdotes e aos anciãos do povo, às lideranças religiosas da época. E nós ainda hoje temos que acolher esta palavra como também dirigida a nós. Nós não podemos classificar as pessoas, nós não podemos nos considerar melhores do que os outros. Pelo contrário, nós temos que ter a humildade suficiente para que assim nós reconheçamos a nossa fragilidade, a nossa miséria e o quanto ainda precisamos melhorar, o quanto precisamos de conversão. A palavra que Jesus dirigiu aos sumos sacerdotes foi esta comparação que ele fez: 2 filhos. O primeiro respondeu ao pai que pedia: vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu no primeiro momento: não quero. Mas depois ele mudou de opinião e foi. O segundo filho respondeu no primeiro momento: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Quem foi que fez a vontade do Pai? Não aquele que disse sim, mas aquele que foi de fato trabalhar na vinha. Vejam só que coisa forte. E nós sabemos muito bem o que significa isso nas nossas vidas, diante das coisas que nós gostamos de fazer, diante dos nossos planos, das nossas ideias, dos nossos projetos. O filho que disse não quero, depois mudou de opinião. Vocês sabem como que é difícil mudar de opinião? Todo mundo experimenta isso. Nós somos teimosos. Nós temos a nossa verdade, os nossos princípios, as nossas ideias, os nossos valores, e nós não abrimos mão disso com facilidade, de forma alguma.
Porque o ser humano se sente ameaçado nem sempre quando ele perde coisas, mas quando ele não é reconhecido em seus princípios mais profundos. Às vezes nós não somos tão apegados às riquezas materiais. Tem muita gente que tem até uma facilidade muito grande para partilhar alimentos, roupas, dinheiro, às vezes até tempo, desde que as suas convicções não sejam derrubadas. A pessoa é totalmente generosa, totalmente aberta para lidar com pessoas e situações que exigem partilha, que exigem desprendimento de coisas materiais, mas muitas vezes a pessoa não consegue mudar de opinião, mudar de ideia, porque a pessoa se sente totalmente segura quando ela consegue reter, quando ela consegue conservar toda a sua visão de mundo, toda a sua visão de igreja, e ninguém mexe nisso. A princípio parece ser até uma espécie de autoproteção, porque são as coisas mais valiosas que nós temos, onde mora, ou coisas que revelam a nossa identidade, o nosso eu mais profundo, o nosso ser mais profundo. Podemos entender perfeitamente isso, mas temos que ser sensíveis às coisas de Deus e totalmente abertos ao chamado de Deus, para que sejamos também capazes de mudar de opinião. Por causa dessa dificuldade que nós temos de mudar de opinião, nós excluímos pessoas, nós dividimos grupos, nós nos afastamos da igreja, nós fechamos a nossa casa para amigos, para parentes, porque nós não conseguimos com facilidade mudar de opinião. Aquela expressão que nós costumamos usar: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pedra dura somos nós. Para que as coisas mudem, é preciso muita água, é preciso muito esforço, é preciso muito espírito, porque a nossa natureza muitas vezes é uma pedra dura, que não muda com facilidade. Pois bem, esse filho que disse, não quero, ele repensou, ele teve a sensibilidade, a abertura para mudar de opinião, e fez a vontade do Pai. E aquele que logo expressa por meio de palavras, como muitas vezes nós fazemos: eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu quero ajudar, eu não penso em mim, eu só penso nos outros, eu sou uma pessoa assim muito generosa. A gente vai se enchendo de palavras, dizendo que nós estamos totalmente prontos para praticar a caridade, para fazer a vontade de Deus, mas depois, numa determinada situação, ou num contexto bem assim real, mas desafiante, a gente acaba respondendo com a nossa atitude, com o nosso gesto, de uma forma negativa, não fazendo a vontade de Deus. É nesse sentido que Jesus então faz esse alerta: os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. E ele cita aqui a pregação de João: João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos, aqueles que inicialmente disseram não, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, mesmo dizendo sim, não vos arrependestes para crer nele. Ou seja, Jesus não está aqui exaltando os pecadores e desconsiderando os devotos, os fiéis, mas também Jesus não quer desprezar os pecadores e nem exaltar os devotos. Na verdade, ele quer chamar a todos, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, à verdadeira conversão, para que possamos participar plenamente do reino de Deus. Então a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho continua nos convidando à conversão. Vamos refletir cada vez mais sobre a nossa disposição para fazer a vontade de Deus. O que nós precisamos fazer, Senhor, e de que forma nós podemos realmente cumprir a vossa vontade.
Ajudai-nos a nos desapegarmos de nós mesmos, para que com o coração totalmente livre, totalmente desprendido, possamos buscar apenas o bem, apenas aquilo que vos agrada, e assim seremos totalmente felizes. Irmãos e irmãs, vamos apresentar ao Senhor as nossas preces, vamos